Vamos falar nesse módulo sobre as duas linguagens de programação mais utilizadas em ciência de dados. Como vimos na aula de estudos multicêntricos, existe uma tendência a padronizar o uso das linguagens de programação entre todos os grupos de uma mesma pesquisa, com o objetivo de evitar que análises semelhantes cheguem a resultados diferentes. Isso é um problema real, devido às diferenças nas especificações dos modelos estatísticos entre as linguagens de programação. Atualmente, existe uma tendência de convergência para duas linguagens de programação, o R e o Python. Boa parte das discussões em ciência de dados atualmente envolve a defesa do uso do R ou do Python para análise de dados. Ambos os lados têm bons argumentos, e eu vou tentar explicar as vantagens do uso dessas duas linguagens. Em primeiro lugar, as duas garantem o registro do código-fonte utilizado nas análises. Os softwares estatísticos antigos tinham como forma principal de análise de dados o bom e velho clique. Então, se você queria analisar uma variável, você clicava no menu descritivo e depois clicava novamente em qual tipo de análise você queria fazer. No R e no Python, apesar de existirem algumas interfaces que permitem análises por cliques, a ideia é que você crie o seu próprio código-fonte para analisar os dados. Isso é importante para que exista um registro de todas as mudanças que você fez nas variáveis e todas as especificações da sua análise estatística. Desse jeito, você conseguirá rapidamente fazer alterações na sua análise original, em vez de ter de reiniciar todas as análises do zero. Imagine que um parecerista do seu artigo científico tenha sugerido categorizar uma variável que você havia originalmente incluída no modelo como contínua. Em vez de ter de refazer todos os passos desde o início, com o registro do código-fonte, você precisaria apenas adicionar uma linha de código e tudo estaria resolvido. O registro do código-fonte também é importante para responder às demandas sobre transparência nas pesquisas científicas. Com os escândalos recentes de invenção de dados e de resultados, é importante que você facilite que outras pessoas reproduzam as suas análises. Um outro benefício importante do uso do R e do Python para análises estatísticas é que ambos são gratuitos. Há uma pressão cada vez maior para o corte de despesas em pesquisa, então a gratuidade é sempre bem-vinda. Um terceiro ponto é o fato de ambos terem uma comunidade ativa de programadores. Isso significa que novas metodologias são rapidamente incorporadas por meio de pacotes estatísticos, feitos pelos próprios usuários. Existem incentivos acadêmicos para que pesquisadores continuem desenvolvendo novos pacotes estatísticos, já que geram citação acadêmica quando incluídos em artigos científicos. Além disso, criadores de pacotes famosos conseguem se tornar rapidamente líderes na comunidade científica, como é o caso do criador do ggplot2 do R, o Hadley Wickham. A grande diferença entre as duas linguagens é que o foco do R é a análise de dados, enquanto que o Python é uma linguagem de programação geral. O R tem sido, nos últimos anos, a melhor linguagem para análise de dados. Porém, o Python tem rapidamente se aproximado do R, principalmente devido ao desenvolvimento dos pandas, o principal pacote estatístico do Python. É difícil escolher entre uma das duas linguagens. Para uso imediato e análise de dados, em geral o R é mais recomendado, mas o Python traz promissoras oportunidades para o futuro. Não sabemos bem como a ciência em saúde irá evoluir nos próximos anos. Caso caminhe numa direção de programação mais rigorosa, o Python parece ser uma escolha mais garantida. Vamos analisar sucintamente essas duas linguagens nas próximas aulas.